já fez outros passeios. Olá, obrigado por terem vindo. Espero que tenham gostado. Pelo menos gostei muito. Temos aqui o Rui Agostinho, já tiveram a oportunidade de ver no início. Portanto, estamos abertos aos vossos comentários, perguntas. O Rui está cá para isso. Não há pessoa melhor para falar sobre estes temas. Portanto, sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Temos algum voluntário para começar? As pessoas estão arrasadas. Muito bem. Esta ida à Lua foi mesmo Hollywood. Esta foi. Boa tarde, professor. Eu gostava que me explicasse uma parte que eu não tenho a certeza se consegui perceber. Eles primeiro largam um foguetão, não é? Quando fazem o levantamento, e depois, quando fazem a acoplagem no espaço, já lá tinham outra nave à espera como tinham inicialmente feito? Não. O Saturno V já levava as naves todas. Existia o módulo de comando. O módulo de comando é uma estrutura em cone que termina aqui assim. Esse é o que reentra na Terra depois das astronautas. Na parte de trás, vendo o foguetão, aquilo tinha depois um cilindro atrás, uma parte cilíndrica, que era todo o sistema de apoio ao módulo de comando. Toda a eletrónica, todo o ar para respirarem, todos os filtros, tudo ia ali. Isso é largado antes de reentrar na atmosfera. E por baixo há uma parte cilíndrica ainda maior, que tinha lá dentro o módulo lunar. Por baixo disso estão 3 estágios de combustível. O Saturno V tinha 3 estágios. Por que é que se faz isso? Vou dar um exemplo, é um número que eu agora me ocorre melhor. Em termos de massa, vou utilizar o Space Shuttle para verem porque é que o foguetão vai largando estágios. É assim, no Space Shuttle, o reservatório principal, a arquitetura daquilo, a estrutura metálica daquilo, era de cerca de 34 toneladas. Era um reservatório imenso, altíssimo, 34 toneladas. Era cheio com 780 toneladas de combustível. Enchido com 780 toneladas de combustível. Que iam queimando. No final, ficavam essas 34 toneladas, tinham que ser arrastadas para o espaço. Claro que não era burrice estar a arrastar 34 toneladas. Isso era largado. Essa é a razão para os foguetões serem feitos por estágios. Há um primeiro estágio que mete a parte que está por cima na máxima velocidade, é a parte que tem mais combustível, e depois as toneladas da sua estrutura são largadas. Fica depois o segundo estágio, que já só tem que arrastar as toneladas que estão por cima. Quando termina esse combustível, é largado também. O Saturno V tinha 3 estágios para poder chegar à Lua, poder levar 45 toneladas para a Lua. Ele teve que colocar na Lua 45 toneladas. Para comparar com os foguetões de hoje, é assim, o Saturno V, se fosse apenas para ir à ISS, aquilo que se chama a zona das órbitas baixas, essa ISS está a 400 km de altitude em relação à superfície da Terra. O Saturno V conseguiria pôr 140 toneladas em órbita. 140 é muita coisa. Qual é o foguetão mais poderoso que temos hoje a funcionar? Ninguém sabe. Sério? É algum da SpaceX? Da SpaceX. O Falcon Heavy. O Falcon Heavy é a coisa mais poderosa atualmente no mercado. Mede 60 toneladas em órbita baixa. Só mede 60. Os soviéticos que estavam nesta corrida espacial nunca puseram uma pessoa na Lua. Porquê? Nunca tiveram um foguetão capaz de fazer as 140 toneladas. É fácil enviar sondas. Porque a sonda sai umas poucas toneladas. Não tem que levar
alimentos, não tem que levar ar, não tem que levar água, não tem que levar todos os sistemas de suporte que uma pessoa precisa. Portanto, qual era a segunda etapa? Depois de o Saturno V ter colocado aquilo na órbita da Lua, na trajetória para ir para a Lua, eles a meio do caminho, então já tínhamos o quê? Tínhamos a cápsula principal e tínhamos por detrás o módulo lunar todo. O módulo lunar tinha duas partes, uma parte esférica por cima e depois uma plataforma por baixo. O que é que tinham que fazer no espaço? Tinham que libertá-lo da parte de cima e fazer a manobra de acoplá-lo aqui. Para então os dois astronautas transferirem-se lá para dentro. Isso era feito no espaço. Porque é que houve 10 Apolos antes para treinar estas manobras todas? O que é que foi o programa Gemini? O programa Gemini e o programa todo que existe, o Redstone é o primeiro, depois há o Gemini com o Mercury, depois há o Gemini que é chegar ao Polo. A NASA vai treinando estas manobras, este equipamento, esta tecnologia toda. O Gemini, nós vimos aqui, o Gemini é a primeira vez que no espaço duas estruturas diferentes, duas naves neste caso, conseguem atracar uma à outra. Nunca ninguém tinha feito isso. Mas para o programa Apollo isso fazia falta. Tinham que desenvolver essa capacidade. E é o Neil Armstrong que está aos comandos daquilo. Portanto, viram o lançamento. Primeiro sai a outra, não é? Uma hora antes sai a outra, depois sai a Gemini 8 e ele tem que encontrar. Epá, quando chega lá, não a vê. Não a vê. O que é que aconteceu? Como é que ele resolveu o caso? Ok, muitas cenas para trás ele está a dizer com a mulher, isto é excepcional. Nós, para andarmos mais devagar, temos que acelerar o avião, o foguetão. E a conversa de físicos é lixada. Isto é terrível. Isto é terrível. Ok. Órbitas dos planetas à volta do Sol. Quem é que anda mais depressa? No espaço. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Quem é que anda com velocidades maiores de quilómetros por segundo? Júpiter. Quem é? É Mercúrio. Tia, estavas a levantar o dedo e a responder o quê? Mercúrio. Exatamente. De modo que, se aqui o João for o Sol, esta senhora, não sei o nome, é Mercúrio, e aqui eu sou Vênus, estamos os dois a andar à volta do Sol, todos os anos, não é todos os meses, vou dizer todos os anos, Mercúrio passa por mim ali, porque anda mais depressa à volta do Sol, passa por mim. E então a manobra é assim, ela é uma nave, eu sou outra, se eu ouvir que ela está lá para trás, se eu quero que ela passe por mim, é afastar-me dela, ir para uma órbita mais afastada do Sol. Mas para mudar de órbita, para vir para aqui, eu tenho que ligar o motor. Isto é uma órbita de mais energia. Portanto, para vê-la passar por mim, eu tenho que reduzir a minha velocidade de translação. Mas para me afastar da Terra, eu ligo o motor e passo a andar mais devagarinho. E ela então apanha. Posso fazer o contrário. Se disser, olha, ela está à minha frente, quero apanhá-la, o que eu faço é travar, e ao travar aproximo da Terra, passo para uma órbita mais curta e ando mais depressa. Consigo apanhar. Era isso que eu estava a dizer à mulher. Isto é fantástico. Isto é uma física muito diferente daquilo que nós pensamos. Muito diferente. De modo que ele chega lá e tem que fazer contas. E Houston pergunta-lhe, qual é o vosso, porque é que estão os painéis a dizer o que é que tem? Ele diz, não digo, tenho que fazer contas. Este é um milagre, tem que fazer contas. Ele vê a posição, faz as contas, estima que está numa posição errada e reacerta a órbita de acordo com o que sabia da órbita da outra. E quando faz o ajuste e tem que operar o motor do foguetão durante X segundos, porquê? Porquê? Ok, porque é que os foguetões custam milhões de euros? Porque o motor é comprado, vou inventar um número, para dar uma força de 100 newtons e não é 101 nem 102, é 100 newtons. Nem é 99, nem é 98, é 100.
Porque eu estou no espaço e preciso dizer, o meu motor, quando ele está ligado, dá 100, e eu tenho que aumentar a energia daqui para aqui, eu aumento de X joules desta órbita para a outra, e eu tenho que ligar o motor durante 2,5 segundos. E preciso ter a garantia que daqueles 2,5 segundos, com a força de 100, me põe na órbita que eu quero. E fazer motores destes, paga-se. Paga-se. Paga-se tudo. Paga-se tudo. Essas são as contas que ele está a fazer. E depois eles acoplam, é uma festa, pela primeira vez isso é feito, e aquilo às 2 por 3 começa a dar a volta. Este é um dos aspectos do porque é que o Neil Armstrong é o escolhido. O que é que ele sabe? Eles não sabem a razão daquilo ter começado a andar à volta. Eles até acham inicialmente que o problema vem da outra nave, que não é a Artemis, era A Gina. a Artemis era a Agena. E ele manda o copiloto dizer, epá, faz um reboot ao computador para ver se esta coisa, aos sistemas todos, isto recupera e vai. Não acontece nada. Mas eles, não tendo indicadores no seu próprio nave de que havia alguma coisa mal, porque havia, na realidade, como é que a nave faz a direção, como é que um avião com as asas pode fazer isto, que é a arfagem, pode fazer isto ou pode rolar assim. E eles tentam tudo e a coisa não dá. E então pensam o quê? Bom, o problema não é nosso. Na realidade era o quê? Para eles começarem a rolar ou para fazerem isto, repararam que existem pequenos propulsores. Na verdade aquilo é gás, não é uma combustão química. Tipicamente é gás que é libertado. Também é da coisa que você fizer um segundo, dá-lhe uma força de X, e aquilo custa milhões fazer uma coisa dessas, e há um que está estragado lá fora. Está estragado lá fora e começa a obrigar aquilo a rolar. Mas eles não sabem. Eles não sabem. E pensando que é outra Agena, libertam-na. Pior ainda do que o sonhar. Porque aquele motorzinho que está a empurrar a coisa, em vez de estar a empurrar 1 tonelada, agora está a empurrar 500 quilos. E aquilo começa a disparar. E ele, antes de desmaiar, porque o outro desmaia, e ele não desmaia porquê? Porque quando ele desmaiou no simulador, o que é que fez? Vamos fazer outra vez. Eu tenho que testar isto até ao máximo. Porque quando estiver lá em cima, se me acontecer uma coisa destas, eu tenho que ter o treino. Não é lá pela primeira vez que eu vou descobrir a solução. Eu tenho que treinar. E ele, às 2 por 3, vai tentando desligar os sistemas e acaba por desligar esses propulsores todos. Ok. Passando cá para baixo para o briefing, o que é que ele diz? Epá, nós devíamos ter interruptores individuais para todos eles, não apenas um que sejam quartos. Mas isto é o Neil Armstrong. Perceberam a conversa dele quando ele vai em terra, naquele mini foguetão que foi construído pela NASA, para quê? Como teste de pousar na Lua, com módulo lunar. Aquilo estava feito para dar a sensação, quando ele diz ali, vamos entrar em modo lunar, era para simular a descida na Lua. E aquilo é incontrolável. Ele é incontrolável. Ele veio, e ele às 2 por 3 tem que injetar para não morrer. E o chefe de programa quer matar aquilo. E eles viram a resposta dele, não é? Ele viu a resposta dele, qual é? Não, nós precisamos disso. Porque isto vai acontecer-nos, provavelmente irá acontecer e nós temos de ter algum treino. E é por causa do Neil Armstrong que esse voo não é terminado ali. Bom, é por causa dele. Portanto, ele é o homem que passa por esse treino e faz isso. Bom, mas ainda não respondi à sua pergunta, né? Não, já respondi. Eles dão a volta e de facto volam e fazem aquilo. Sim, senhor. Vá, mais perguntas? Há que falar do X15. Vá, não passa. Perguntar se eles meteram a bandeira em cima pousaram a bandeira na Lua. Se pousaram a bandeira na Lua? Claro. Claro que sim. Claro que sim. Eles botaram a bandeira na Lua. Está lá a bandeira na Lua. Está lá.
Eu não trouxe o meu computador para vos mostrar algumas das fotografias feitas na missão Apollo, mas ontem estava lá na Astrofesta e fiz uma composição das fotografias, algumas delas em que se vê a bandeira, de posições diferentes. E há uma em que estão separadas apenas de não sei quantos segundos, mas está o quê? Está o Buzz Aldrin numa das poses a fazer a continência à bandeira, a fotografia é apanhada de lado, e na outra está aqui a bandeira, ele está assim, e na outra ele está assim, portanto está virado mais para a câmara. Portanto, ele estava ali, não sei quantos segundos é que passaram, e não sei o quê, ele faz isto, e a bandeira está ondulada. Claro que a vossa imaginação o que é que diz, porque é que ela está ondulada? Há muito vento ali. Juntando as duas fotografias, a única coisa que muda é a posição do homem. Entre as duas fotografias. As pegadas no chão são exatamente as mesmas, a posição da nave é exatamente a mesma, as pregas na bandeira são exatamente as mesmas. E não há nada. Não há nada. Sim, a bandeira está lá. Exatamente hoje como eles a deixaram. Mas eu escrevi uma carta para a NASA e disse, por favor, da próxima vez, enviem um ferro de engomar. Por lá uma bandeira que está assim toda enrodilhada, pá, é uma tristeza. Curiosamente, li no outro dia que não é a primeira bandeira americana na Lua. Há uma história anterior de uma das sondas que eles lá colocaram, em que a Socapa, o pessoal que estava a montar aquilo, foi ali à loja dos 300, comprar uma bandeira de 50 cêntimos pequenina, daquelas que compra para, não sei quê. Passou a bandeira pelos sistemas todos de limpeza que a NASA tinha, para não contaminar nada, para não estragar nada a bordo daquela sonda. Levaram a Socapa para a montagem final da sonda, esconderam-na lá numa ranhura e foi. E está lá. Não está espetada no chão como uma outra, estás a ver? Mas foi a primeira bandeira. Depois a administração da NASA soube daquilo, convocaram, mandaram comprar outra bandeira exatamente igual àquela, para fazer testes, para passar pela mesma coisa, e depois a brincadeira ficou por aí. Mas essa é a primeira bandeira americana que foi para o espaço, para a Lua, neste caso, foi essa, está lá escondida. Esta bandeira, a primeira da Apollo 11, conta a história que quem a cozeu, havia uma senhora que era de origem portuguesa. Mas não sei quem, não me lembro. Mais perguntas? Não se esqueçam do X15, tá? Mais perguntas? Sim, a rota, se foi a mais curta, não sei se existe esse conceito. Como é que foi escolhida? Existe. Não é a mais curta, mas é a rota que se designa tecnicamente por energia mínima. Energia mínima. Porquê? Qual é a rota em que eu gasto menos combustível? O problema do combustível é tramado. Porque é assim, aquilo que é a carga útil de um foguetão, se forem agora ao menu da internet, ver, quero andar de foguetão, quanto é que esta coisa custa, quero pôr o meu satélite de telecomunicações, o que é que há aí no mercado e tal, não sei o quê. E é assim, a carga útil do foguetão, que é aquilo que eu preciso para pôr em órbita, a comparar com o resto da massa que o foguetão tem, anda tipicamente à volta de 1, 2, 3%. O resto é essencialmente combustível. E isto é um problema. Quer dizer que se eu quiser aumentar 10 kg naquilo que vou levar, tenho que aumentar o combustível, a quantidade de combustível na mesma proporção. Portanto, vou inventar, eu levar mais 1 kg para o espaço, são mais 60 kg de foguetão. Os números andam, grosso modo, por aí. Que é uma chatice. Isto, então, faz as pessoas pensar na rota de energia mínima. Qual é aquela em que eu gasto menos combustível? E a técnica é aproveitar a velocidade de saída da Terra, dar-lhe um impulso para ficar numa órbita elíptica em volta da Terra. Às 2x3 sou puxado pela Lua e é isso que eles fazem. A primeira, a Apollo saiu, fez 2 voltas à volta da Terra e às 2x3 dispara o motor
O último estágio, o terceiro estágio, dispara-lhe o motor para ir em direção à Lua. E depois desliga, não funciona mais. Porque fica em órbita elíptica centrada na Terra. Vai andando, não tem que ligar o motor, e a Lua está ali naquela parede. E, por sorte, quando um gajo aqui chega, olha que gira, a Lua está cá. E então é atraído pela Lua e fica a gravitar à volta da Lua. Quais são as contas que é preciso fazer? Ok, para repetir a brincadeira, não perceberam bem. Olha, atrasou-se o Rui Agostinho, atrasou-se no lançamento e foi 4 horas depois. E faz o lançamento e passar 3 dias chega à Lua. Mas ao chegar à trajetória da Lua, ela está ali. E agora? Não há Lua. Não há. Não há, porque isto tem que ser tudo calculado para sair no dia tal às tantas horas. Mesmo. Se atrasar 2 ou 3 horas, é necessário recalcular as trajetórias todas. E recalcular quantos segundos é que o motor funciona, todos eles, durante quanto tempo e em que parte da trajetória da órbita à volta da Terra. Tem que ser tudo repensado. Estamos a falar da Lua. É diferente ir à ISS, porque no espaço posso fazer algumas manobras. Não muitas porquê? É o problema do combustível. Viram como é que eles alunaram? O que é que estava a acontecer com o combustível? Estava a chegar ao fim. Porquê? No local designado para eles pousarem, tinha sido fotografado pela Apollo 8, pela 9 e pela 10. Estava lá um buraco. Estava uma cratera. E o Neil Armstrong diz: passo para comando manual e vou eu guiar a coisa. É isso que ele faz. Isto não funciona, dê-me o comando, liberte o computador e ele guia a coisa. E vê-se o módulo lunar a passar por cima da cratera e o combustível a descer, o pessoal todo no centro de comando a ficar roxo. O combustível está a acabar. Agora vamos andar para trás. Conferência de imprensa. Neil, o que é que você gostaria de levar? Mais combustível. Perceberam a resposta? Claro. Eu levo as joias da minha mulher. Neil, o que é que você leva? Combustível. Quero combustível. Perceberam a mulher dizer: olha, tu é que vais dizer aos teus filhos, se calhar não voltas. Isto era o risco que as pessoas têm. Isto era o risco. Fez disso, claro. Perceberam o outro que ficou no módulo de comando, queria que ele levasse mais umas pastilhas elásticas e mais umas coisas. Porquê? E depois o Neil Armstrong volta e diz: pá, tem calma. O Neil Armstrong está impávido, sabe os perigos, ele tem consciência, o outro está emocionado e muito emocionado, pensar que a probabilidade de perder os amigos é grande. Claro que é. Bastaria, eu não vou estragar aqui a televisão, mas bastaria as sapatas do módulo lunar, estas duas ficarem assim, para quê? Eles não morreram, mas aquilo ficou assim inclinado numa rocha dos geólogos que gostam muito. Está ali o professor Relas, Jorge Relas, do Centro de Sensibilidade de Gonçalo, da faculdade. Qual seria o problema? Combustível depois para se libertar da... O motor, o módulo lunar tinha 2 motores. O motor de descida estava na parte de baixo, que gastou combustível e lá ficou. E depois a parte esférica tinha o seu próprio motor com combustível. E também tem força limitada, só para o peso daqueles homens e do equipamento e mais nada. Iria disparar? Claro que sim, não ficou danificado, mas não lhe daria velocidade para pôr numa órbita idêntica àquela onde estaria o módulo de comando. Eles ficariam a gravitar eternamente à volta da Lua. E nunca teriam hipótese de acoplar novamente ao módulo de comando. Nunca mais. Esta gente estava a jogar a vida, assim, a escolher o local onde aquilo pousar. Era crucial, extremamente crucial. Estava a fazer. Ok, outro filme, Perdido em Marte. Isto acontece com Perdido em Marte.
Alguém viu o filme? Eu vi. E depois o astronauta faz de Homem de Ferro. É. E voa, não é? Com o fato espacial e vai até lá chegar. Isso é que é o Hollywood. Na realidade não funciona. Não funciona. Portanto, a órbita à Lua é assim. A órbita é a órbita de energia mínima para exigir o combustível mínimo. Porquê? Porque o foguetão só tem capacidade para enviar X toneladas. Se eu quiser fazer uma órbita, olha, vou ser atrasado 2 dias e vou andar atrás da Lua para conseguir chegar à Lua, não interessa onde é que ela esteja. Se calhar as 140 toneladas não chegam. Não chegam. E o Saturno V só tinha aquela capacidade. Permitia levar 3 pessoas para lá, trazê-las para cá, com esse equipamento todo. Epá, mas aquilo era contado mesmo ao quilo. Aquilo é contado ao quilo. Foi. E Força. neste filme, o que é Hollywood? Já agora? O que é aqui Hollywood? Não sei muito bem. O filme, claro que tem que ser um êxito de bilheteira, não sei se foi um êxito de bilheteira, não sei. A parte humana da vida dele, da família dele, não a conheço em detalhe. De facto, a filha morre aos 2 anos de idade com cancro, não é? Eles, obviamente, ficam marcados por isso. A parte de relações públicas é giro porque existe o ambiente das famílias dos astronautas que viviam à parte. Quando havia sucesso eram inundadas pelos meios de comunicação social. Quando havia a morte daquelas pessoas, o ambiente era trágico, era drástico mesmo. Não sei o que é que está aqui de Hollywood, aí está qualquer coisa de Hollywood. Para ser um filme, tem que fazer bilheteira, não é? Aí tem que fazer bilheteira. Não sei. Mas é assim, o ambiente todo está mais ou menos fiel àquilo que era aquilo que se vivia na época. Isso está. Sobre a parte do filme e da parte técnica, não há nada que seja hollywoodesco. Eles pegaram em todos os detalhes de coisas que efetivamente aconteceram. Os 3 astronautas da Apollo 1 morrem. Não há quem possa. Aquilo morre. E morre porquê? Morrem porque as Apollo inicialmente, tal como no caso soviético, eram colocadas com atmosferas ricas quase a 100% em oxigênio. Era uma coisa estranha, porque é que faziam isso? Mas faziam. E depois a parte da fiarada elétrica tem um problema. A nave era complexa. A empresa Grumman, atualmente é a Northrop Grumman, a Grumman constrói o módulo lunar todo. Quando entrega aquilo à NASA, a NASA diz, tanta fiarada, tantos quilómetros, centenas de quilómetros de cabos elétricos que vocês aqui meteram e não está tudo a funcionar como nós queremos. Obrigaram-nos a mudar imensa coisa. Grumman esteve já agora dos hangares da NASA a trabalhar e fazer coisas. Antes dos homens entrar na Apollo 1, eles já têm problemas de telecomunicações, atrasam o teste, põem lá a pessoa, põem mais uns tantos técnicos a fazer coisas, a melhorar, e mesmo quando os homens entram aquilo não está bom. Havia problemas com a cabelagem elétrica, havia problemas, e no meio desses problemas, talvez por causa dos problemas da parte elétrica das comunicações associadas ao tipo de atmosfera que estava na nave. Terceira coisa, associado aos sistemas de proteção da escotilha, aquilo tinha 13 etapas nas escotilhas que tornava impeditivo que alguém conseguisse escapar atempadamente de um problema destes. Depois deste acidente, a NASA mudou o sistema de escotilhas que as Apollo tinham, para poder, numa situação de teste, mais rapidamente os astronautas saírem dali. Portanto, nesse aspecto técnico, o filme está realista, 100% a copiar aquilo que efetivamente aconteceu. Não há nada de estranho aqui. Okay? E ainda depois perguntar sobre a parte política, a competição com os russos. Ok, parte política. Eu queria fazer antes uma pergunta técnica, que é, no início, quando ele está a testar o X-15, e ressalta na atmosfera, porque é que houve um que comentou que ele era bom engenheiro, mas que era muito distraído, como se a culpa fosse dele? Como se a culpa fosse dele, exatamente, exatamente. A cena é excepcional, porque a NASA, antes de se enviar coisas para o espaço, quer fazer o teste da capacidade das pessoas em altitude.
que é que a pessoa aguentava? Quantos Gs é que aguentava? O que era a alta atmosfera? E então constrói o X-15. O X-15 é um mini foguetão. Aquilo não é um avião, é um foguetão só, mais nada. Tem umas pequenas asas. Era lançado debaixo da asa de um bombardeiro B-52. O B-52 subia ao mais alto que podia, depois o X-15 caía, ligava o motor, ligava era ligar e não, aquilo não tem acelerador, era um foguetão, queimava o combustível todo, dava-lhe um piparote, enquanto estava na atmosfera, aquelas asitas tinham algum controle, faziam-no subir, e aquilo subia, acabava o combustível e depois fazia um voo parabólico. Quando está em altitude, a atmosfera é tão rarefeita que ele bem pode mexer o manche, mexer o leme e os ailerons, que não muda nada da trajetória que está a fazer. Não muda nada. Portanto, este é dos primeiros voos, eles estão a subir na casa dos 40 km, e o que é que acontece? Ele sobe até aos 40 e poucos, e devido à velocidade que tem, faz o ressalto na atmosfera, tal como uma pedra quando a lançamos, contra a água, que se tiver em velocidade, ela ressalta e vai embora. O que é que está a acontecer? Há uma mudança de densidade muito grande, neste caso entre o ar e a água, e com a velocidade, no caso da pedra não é muita, a pedra ressalta. Por outro lado, se atirarem a pedra com a mesma velocidade, mas em vez de ser plana, se for a cotão, ela não ressalta. Ela entra. O que aconteceu ao X-15 foi ele ressaltar. E ele não podia fazer nada. Porque aquilo mexia no manche, não há atmosfera suficiente para aquilo funcionar, não há. Primeiro aspecto. E segundo aspecto, ele está tão alto que se vê simplesmente ir embora e começa a pensar: acabou aqui a minha vida, eu vou para o espaço. Não pode fazer nada. Mas é o Neil Armstrong. É o Neil Armstrong. Ele sabe que não saltar, ele pode diminuir a secção de embate na atmosfera, pegando nas asas do X-15, e agora não era leme, porque o X-15 também tinha aqueles micropropulsores para controlar a rotação, e dispara-os para pôr a cotão. Reduz a superfície das asas, que era pequenino. Tem ainda a parte de foguetão, mas essa diminuição de secção de embate permitiu agora ao fulano reentrar pela atmosfera. E é o Neil Armstrong que faz isso. Portanto, a NASA andava a testar, saltando para a frente. Como é que a Apollo reentra na atmosfera terrestre? E a física é a mesma. Se a Apollo, quando chegava à Terra, não entrava em órbita da Terra para depois escolher o momento em que reentravam. Elas vinham diretas e entravam. E então o problema era este. Já estava o combustível no final, a Apollo já tinha os últimos litros de combustível para fazer qualquer pequena correção de trajetória para impedir o ressalto na atmosfera terrestre. Esta gente estava sempre na hipótese de ressaltar na atmosfera e ir embora. Primeiro aspecto. Segunda parte. Podia acontecer o quê? Entrarem inclinados demais pela atmosfera, com velocidade demais. Qual seria a consequência? Qual seria? Sobreaquecimento. Viram o nariz do X-15 a ficar encarnado? Estas naves faziam exatamente a mesma coisa. Ainda hoje fazem. As Apollo não entravam no bico, viravam a parte de trás arredondada pela atmosfera, onde estava a cobertura de cerâmica e também de cortiça da parte de baixo. E isso é que aquecia a milhares de graus, que impedia queimar as pessoas. Mas se entrassem mais à direita, a temperatura subia tanto que queimava a nave toda. E ao fragilizar o material, ele simplesmente desfaz-se. Isso seria a morte dos astronautas. De modo que existe, para uma certa velocidade, há um ângulo apropriado para entrar. Quem é que calcula estas trajetórias? Quem é? Isto é tudo feito antes de lançar a nave. Antes disto ser lançado, tem que ser calculado
a velocidade com que ela, na última etapa, chegará à Terra, com que anda que atacará a atmosfera terrestre. Isto é calculado tudo de antemão. Porque depois do momento há apenas aqueles pequenos foguetes para dar um ajuste mínimo de trajetória. Não se pode fazer mais do que isso. Portanto, isto está tudo interligado. Há uma Catherine Johnson, que é uma das afro-americanas que está a fazer contas, é outro filme. Não passámos aqui, o CC Viva passou, fomos discuti-lo há 2 anos, se bem me recordo, no planetário de Belém. Há 3 afro-americanas que são calculadoras. O que é que são calculadoras? Unidades de masculinização. Texas Instrument e a Cássio, eu não sei. Já disse, é verdade. Quem eram os calculadores? É assim. Nos centros de investigação, nestas instituições, fazem-se muitas contas, fazem-se equações. Mas há 2 por 3 há que construir, há que ir aos números. E então havia um batalhão de pessoas a fazer as contas. Pegar naquelas equações muito complexas e a fazer contas à mão. 1 mais 1 igual a 2 vezes 10, a dividir elevado a 15, logaritmo disto, divide por raiz quadrada do exponencial de não sei quem, e dentro calcula. E era assim. E a história é. E havia um batalhão de mulheres a fazer isto. Curiosamente, o Richard Feynman era calculador no programa Manhattan da bomba atómica. Ele começou por ser um calculador. Começa aí. E então, a história é assim. A NASA, às 2 por 3, comprou o computador IBM, topo de gama. Topo de gama. E a Catherine diz às mulheres que trabalhavam com ela: vamos para o desemprego. Porque esta máquina faz 27.000 operações por segundo. Quantas é que vocês fazem por segundo? Se for uma, já é boa. Perceberam porque é que vão perder o emprego? Perceberam? Vão ficar desempregados? 27.000 por segundo. Vou dar assim, tipicamente, quer dizer o quê? Que o relógio daquele computador era de 27 kHz. Aquela máquina fazia 27.000 operações por segundo. Um telemóvel hoje faz 2,7 gigas. Giga milhar de milhão. Gigas de operações. Ou cerca de 100.000 vezes mais. Estás a ver o que era? Tecnologia. Telemóvel, faz, ok? Está equivalente a um computador que temos na nossa secretária. Mas esse IBM, que é muito rápido, ela percebe disso e diz às pessoas que trabalhavam com ela: vamos aprender a programar em Fortran para utilizar esta máquina. E ela faz isso. Depois há uma outra mulher, que já agora não me lembro do nome dela, que faz as contas das trajetórias. E as contas agora são feitas com o computador. É ela que está a calcular a transferência, a mudança de trajetória. Uma coisa é andar à volta da Terra. Outra coisa é calcular um instante em que o motor do foguetão tem que ser disparado para pôr numa órbita que faça chegar à Lua no momento certo, quando a Lua lá chegar. Quer dizer, na verdade, quando eu sair daqui, a Lua vai ali atrás ainda. Para que durante os 3 dias em que eu estou no espaço, a Lua, a ver se isto funciona. Falta aqui o Ronaldo. Agora não sei o quê, quando eu chegasse aqui, a Lua também estaria aqui a chegar. Pintarola. E não posso vir muito afastado. Nem posso ir junto demais. Eu tenho que entrar em órbita da Lua. Estas contas têm que ser feitas dessa maneira. Note que este cálculo é uma coisa crucial. E a NASA está a desenvolver esta tecnologia toda. Ok? Ciência gira. Mais perguntas? Quando é que vamos a Marte? Boa. O quê? Onde é que se vai? Vamos a Marte. Já fomos. 50, né? Já fomos. O Diário de Notícias de 21 de julho. É dia hoje, não é? 21 de julho de 1969, anunciava assim. Vinha da NASA também. Objetivos de 1969. Lua. Está feito. Objetivos de 1986.
Marte. Não foi. 1980 já foi lá atrás. Pôr um homem no Marte. Isso já se discutia. Já estava na imaginação. E a NASA até dizia mais. Marte. Qualquer pessoa, independentemente da sua condição física e estado de saúde, será capaz de andar no espaço. Eles prometiam isto. Prometiam isto. Ok, 1986 passou e não estamos em Marte. Porquê? Porquê é que não estamos em Marte? É que ir à Lua, é ir tomar a pica à Lua e volta-se. São 3 dias para lá, vai-se ali e tal, faz suas compras e volta-se. Os astronautas compraram lá coisas. O que é que eles trouxeram de volta? Tu fizeste a pergunta em algo pequenino. O que é que eles trouxeram de volta? Alguém sabe? Os nossos amigos. Pedra. Pedra. Quantos quilos? Exatamente. Na totalidade das Apollo foram 400. A primeira trouxe 21,55 quilos de rochas. 21,55 quilos de rochas. E as outras Apollo trouxeram mais. A última foi uma missão essencialmente geológica. Trouxe cerca de 100 quilos. 101 ou 102, de rochas lunares. Trouxemos. Para trazer estas rochas, deixaram lá coisas. Por causa do motor da nave. Deixaram lá o quê? Ok, onde é que eles vão à casa de banho? Onde é que esta gente vai à casa de banho? Onde é que é? Está lá, WC, entra aqui, faz a necessidade. É dentro do fato, vai para um saquinho, fica na lua. O modo lunar, a questão do peso é assim. O modo lunar não tinha cadeiras. Eles estavam em pé, sempre em pé, constantemente. As cadeiras estavam mais. Às 2x3 a NASA diz à Grumman: epá, isto tem que ser mais leve. Por cada quilo que vocês retirem, nós oferecemos mais 50 mil dólares. E eles começaram a cortar. Fizeram os depósitos de combustível numa película tão fina. Eles dizem, epá, a frase que eu li, não sei interpretar bem, mas é: isto equivale a 3 folhas de alumínio. Não sei se a folha de alumínio de cozinha de 1960 era igual à folha de alumínio deste, não sei. Eram 3 folhas de alumínio. E então uma experiência. Um dos engenheiros da NASA tinha um depósito daqueles cheio, pressurizado já, com combustível, e pegou numa caneta Bic e bateu-lhe assim. Fez um furo. Saiu o jato em altíssima velocidade, porque aquilo estava pressurizado, e cortou-lhe o dedo. Portanto, esta gente estava a trabalhar com o equipamento deste que foi lançado para a Lua. De cada nave que era lançada, eles mudavam coisas para a próxima missão, que era daqui a 4 meses. Eles estavam a testar coisas. Estavam a fazer testes continuamente. Portanto, é neste ambiente que fazer o lançamento disto, estamos a discutir quilos. Qual é o problema para Marte? É que esta viagem de menor energia para Marte, porque o foguetão é limitado, é uma trajetória, uma elipse, que demora 8 meses a lá chegar. De modo que você só tem que viver 8 meses fechadinho no seu quarto. É simples. 8 meses para lá, 8 meses para cá. Já vamos em quantos? O problema é que, quando quiser regressar de Marte para a Terra, a única maneira em que os dois, Terra e Marte, estão adequadamente colocados para poder fazer isto nos 8 meses, só acontece de 24 em 24 meses. Só acontece de 24 em 24. Mal tem que levar comida para quantos meses? Há por 10 contas. Porque é que é irrealista neste momento enviar uma pessoa para Marte? Porque é impossível. O problema é a pessoa. O problema é a pessoa, não é a máquina. Enviar robôs é fácil. Enviar robôs é fácil. Eles vivem e respiram sem problemas. O ser humano é que não. O ser humano é que não. Diga lá. Já li o microfone. Que
capacidade tecnológica. Por um lado, a ESA está mais atrasada na sua tecnologia, é verdade. Por outro lado, as missões para Marte são tudo missões científicas. As missões científicas passaram a ser também consórcios de países e de entidades de ciência. E a ESA e a NASA participam numa série delas, primeiro espero, e depois são os custos da missão. Mas a ESA fez outras coisas. A ESA fez coisas que a NASA fez mais atrasadamente. A ESA fez a primeira nave a pousar num cometa, que é tecnologicamente complicado. É muito complicado pousar qualquer coisa num cometa. E a ESA fez. Os americanos anteriormente o que fizeram foi embater contra um cometa. A ESA pousou. Não correu bem, mas a máquina de lavar está lá. Okay? Aquilo é o tamanho de uma máquina de lavar, está lá. Como é que se chama a sonda? Onde pousou? Roseta. Roseta. A Roseta. É a Roseta, exatamente. É muito complicado, porque enquanto a Lua é um objeto grande e tem força gravítica para prender gravitacionalmente uma nave à volta, o cometa não tem. A velocidade de escape de um cometa é de centímetros por segundo. E então a nave tem que andar sempre a gastar combustível para não fugir ao cometa. Pensem, é difícil pousar no cometa. E fez isso. Terá que ser a última pergunta. Está ali aquele senhor. Centímetros. Pode fazer, não tem problema nenhum. O que é que você acha da colonialização? Sim. O espaço. Tipo Marte, por exemplo. De Marte é qualquer coisa que os netos dos teus netos irão fazer. Realisticamente. Ou há um problema não é o salto tecnológico em si, o problema é o corpo humano. O corpo humano é um problema. Fisiologia. Quais são? Quem é que descreve os problemas do corpo humano quando está no espaço? A ausência gravítica. Hã? A ausência gravítica do. E isso, que consequências é que tem? Já estão ali pessoas a responder, mas diz lá. Sabes o que é a osteoporose? Os ossos. Quando o cálcio se desprende dos ossos. O cálcio está preso aos ossos por causa da força gravítica. Desligas isto e os ossos encartilham todos. É um problema. Por causa disso é que o Von Braun, o homem por trás desta coisa, começou a desenhar estações espaciais circulares em rotação, para empurrar as pessoas contra a parede para os ossos funcionarem bem. Depois aparece no filme de 2001, Odisseia do Espaço, aparece depois, no Star Wars não aparece, ninguém se preocupa com isso. Isso é Hollywood. Star Wars, isso é. Star Wars, a gente vai daqui para ali, senta-se e bebe um copinho e tal, e está bom. O 2001, Odisseia do Espaço, está preocupado com isso e tem essas rodas em rotação. Tens também o Interstellar, filmes de pessoas ligadas com a física e com a ciência. Tem lá aquilo na rotação. Tens o Perdido em Marte, que tem a NASA atrás. Tem aquilo na rotação. Portanto, esse é um problema. Mas há outros. Esta gente que está a flutuar no espaço, para que é que servem os músculos? Algum músculo ali faz falta? Não. Eles atrofiam todos. A única coisa que é aqui virar a cabeça para a esquerda e para a direita, assim. Esticar o braço, as pernas são inúteis. E mesmo o coração. O coração tem que estar aqui a bombear para uma diferença de pressão entre os pés e a cabeça, tem que manter isto. Lá em cima está tudo à mesma pressão. E o coração diz, não tem que trabalhar tanto. E atrofia. O coração atrofia. O problema da circulação sanguínea é que a pressão na cabeça aumenta. A pressão sanguínea na cabeça aumenta. E o cérebro ressente, o globo ocular sente pressão excessiva, existem deslocamentos de retina, existem dores complicadas, a parte do estômago, nós engolimos a comida e ela naturalmente cai, lá em cima não cai, é fácil vomitar, perdemos o paladar, depois perdem. Não fico, são apenas 24 meses disto. Mas eu fico, é simples. Há quem diz, e eu concordo plenamente, o ser humano for para Marte, será outro ser humano.
é outra coisa. Não somos nós. Somos os O nosso corpo não ciborgues. está Ciborgues. adaptado às condições do espaço. Diga lá. Exatamente, a questão é essa. O melhor ser humano para estar lá fora é o chama-se robô. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Há um outro conceito interessantíssimo e apareceu na série da National Geographic, que é alguém que nasce em Marte. Alguém que nasce em Marte. Tem-se um filho em Marte. E depois quer-se trazer essa pessoa para a Terra. Problemas é que tem. O coração, os ossos e não sei o quê, está tudo adaptado a Marte. E chega aqui, não tem estrutura esquelética nem músculos para aguentar esta força toda, não tem coração desenvolvido para bombear a coisa, não tem. Não tem problema. De modo que o ser humano que for para Marte há de ser outra coisa que não nós. Estás a ver? De facto, o robô é a maneira ideal de enviar para longe. Não tem problemas de aceleração e desaceleração. Não tem. Nós temos, sim. Nós temos. Mas podem ir seres humanos e voltarem seres humanos misturados com marcianos, não é? O meu robô misturado. E aí já está em Hollywood. O meu robô. Não? Não é? Temos mesmo de terminar. Não é? O meu robô. Vamos falar. Muito obrigado pela vossa presença.